se o São Lourenço acha um gol na falha do Atlético, o Atlético acha um gol na falha do goleiro, né? E Paulinho, já sem ângulo e com a felicidade, consegue fazer o empate. Pois é, na minha opinião, um dos piores jogos que eu vi do Atlético esse ano. Jogo muito ruim, sem aquela vontade, sem tática, sem técnica, o jogo todo embolado, contra um time muito ruim, onde eu achei que o Atlético teria a grande chance de já garantir até encaminhar uma classificação, mas não foi isso que a gente viu dentro de campo, né, Tiburcio? Não foi. O Matheus foi muito feliz no comentário dele aqui. A falha do Saravia, e aí o Milito fica bravo, né? A falha é para quem está lá. Mas um terceiro zagueiro que, quando ele tem a posse de bola, passa a ser lateral, ele teve esse mesmo tipo de falha no jogo contra o Cruzeiro, 2 vezes nas costas dele, o Barreal finalizou, e ontem a falha foi dele. E olha que eu sou um cara que me tornei fã do Saravia, porque ele evoluiu muito com a chegada do Milito, mas falhou. Agora, se o Milito ficar achando ruim porque a imprensa está criticando numa falha ou outra, tá certo, quem tá lá tem que errar, mas errou tem que tomar porrada, igual a Marta. Ela avacalhou a seleção brasileira, ou ajudou, né? Com a saída dela a equipe subiu. Mas ontem o Atlético teve uma posse de bola muito abstrata. 70% de posse de bola, o que para mim não significa nada, porque não teve objetividade. E outra, Milito, você errou ontem, tá? O Scarpa não pode sair do time, não. Tem que ficar até os 180 minutos direto em campo. Você pode tirar o Scarpa para colocar o Alisson. Meu Deus do céu, colocar Cadu, esse cara não joga nada. Nenhum joga nada. Nada. Já cansei. Na verdade, depois das alterações, o time piorou um pouquinho. Mas o problema não é nem colocar o Alisson, né? Por que ele não colocou o Palácios? Que é Palácios, melhor. Palácios vinha entrando melhor do que o Alisson, né? O Alisson vinha de contusão, tanto que é o primeiro jogo depois desse retorno dele. Eu acho que é um jogador que deveria ter mais oportunidades, é o Palácios. Talvez ali no lugar do Scarpa poderia arrumar alguma coisa. É estranho porque não tem entrado tanto, né? Porque tem ficado no banco o Palácios. O Matheus está certo nessa. Pois é. Você sabe por quê? O enfrentamento do 1 contra 1, o Palácios é muito superior ao Alisson. Porque você precisava do enfrentamento do drible. O Palácio é muito melhor que o Alisson nesse aspecto, disparado em todos, né? Foram muitos erros de passe nesse jogo. Eu só não desliguei a televisão e fui dormir, né? Que eu acho que seria até melhor, porque eu tinha que hoje falar sobre esse jogo, mas os erros de passe ontem foram, assim, irritantes. E o Milito falou sobre o que faltou ao Atlético nesse jogo. Vamos ver o que disse aí o professor. Faltou mais disso, mais determinação nos últimos metros. Hoje nos faltou mais isso, em linha geral, mais determinação para defender, mais determinação para esa posesión de bola se traduzca en situaciones de goles. Pero bueno, podía haber sido peor, podíamos haber perdido y empatamos. Ahora a esperar la revancha en casa. Milito, você está fazendo coisas, viu? Estão acontecendo coisas por sua culpa, mas é isso aí. Tá certo, Milito, seu Tiburcio? O microfone tá mais certo do que o Milito. Você viu? Até o microfone caiu, mas voltou. O Milito ontem, rapaz, ficou estressado à toa. Ô, Militão, gente boa. Ô, Gabriel, calma. Tranquilo. Porque quem tem razão de estar bravo é o povo brasileiro com esses atos que os torcedores do São Lourenço praticaram ontem lá, que não foi legal. Mas o Milito ficou bravo com a pergunta de um determinado repórter. E ele, o cara foi até educado, acho que o jeito que ele colocou, o Milito começou até a responder só em espanhol o negócio, rapaz. Me fez lembrar o Dario Pereira, que era treinador do Atlético, aquele que tinha disputa de pênalti, ele virava de costa pro campo, e quando o time perdia, ele falava em espanhol, quando ganhava, falava em português. E o Milito ontem começou a falar só no espanhol. Bravo, calma, Militão, gente boa. Nós temos que dar ao Milito razão. Você acha que faltou empenho da equipe? O que você acha dessa situação, Matheus? Hoje de manhã, na academia, eu até falei assim, quando parece que o atleta joga mal, não é 1 ou 2, parece que vem 7, 8 caras que jogaram mal. O Saravia, Otávio, o time quase todo, Davidson também não jogou bem, não pegou muito na bola, não teve também muitas oportunidades, então o time todo parece que jogou mal, né? E aí ele tem que ficar bravo com o time todo, né? Eu não sei quem fez a pergunta, ele, pela primeira vez, se eu não me engano, que ele fica... Ele não é de estressar, não. Mas ele tem falado espanhol nas últimas entrevistas todas, né? Ele tentou falar português no começo, mas não está conseguindo. Mas eu acho que é um jogo que o Atlético não esteve bem no geral, voltar e trabalhar e analisar tudo, né? Vídeo, que ele gosta muito, essa coisa toda,
para ver os erros. Errar passe com um time que tem 70% de posse de bola não pode não. Tomar um gol daquele com 3 zagueiros também não pode não. Isso é terrível. E alguns jogadores do Atlético disseram que ficaram surpresos. Será por quê, né? Ficaram surpresos com a imposição que o São Lourenço colocou nesse jogo e de tentar ditar como seria essa partida. E que eles conseguiram neutralizar o time do Galo. Isso serve de um alerta para o Milito ou senhor Tibúrcio? É alerta ou não é? O time de São Lourenço é muito ruim. Sem brincadeira. Disputar o Campeonato Mineiro, esse time de São Lourenço que jogou aí, vai ficar na zona do rebaixamento. O CRB é melhor do que o São Lourenço, muito tá? superior. O Atlético passou de fase. Vai chegar aqui na arena e vai ganhar, porque esse time de São Lourenço é ruim, é juvenil demais. Não, pelo amor de Deus, Milito. Calma, Milito. A imprensa não reclama de você, não bateu. Tem um pouco de paciência também. Eu sei que o estresse do dia a dia, no final do jogo, você está à flor da pele. Mas o Atlético não jogou nada. Não fosse o chute do Vera, depois Paulinho. Do Veras lá, do Fausto Veras. E aí a finalização, e o goleiro falhou também. Não foi peru, não, falhou. E aí o Paulinho finalizou com maestria com a perna esquerda. Aliás, ele fez 13 gols já nas Libertadores aí. Apesar de que ele não jogou nada também não, tá? Nem ele, nem Bernardo, não jogaram nada. Nada. O Atlético teve posse de bola porque o outro é ruim. Mas o Atlético não jogou nada. No início do jogo, o Davidson, ele deu um passe para o Paulinho, que se tivesse entrado aquela primeira bola ali, né? Bateu em cima do goleiro, né? Mas se tivesse deslocado do goleiro, tivesse feito o gol, eu acho que a história do jogo poderia ter sido outra. Inclusive, até a atuação do próprio Davidson e a do próprio Paulinho poderiam ter sido diferentes. Porque muda a questão anímica dos atletas. Além né? do Mas sim, o jogo foi né? ruim, né? Sim. O Si não joga, Sim. o Si não joga, né? Mas é assim que funciona o futebol. Infelizmente, o Atlético ontem não se ouve bem. E se jogar da mesma forma que na Arena Independência, sei lá o que pode acontecer. Na MRV, né? Estão trocando gramado lá na MRV, mas vai dar tempo ainda. O que é na coletiva dessa terça-feira, após o empate contra o São Lourenço, o técnico Milito teve um momento um pouco mais exaltado em uma resposta que deu ao Guilherme Frossá. Vamos ver como foi. Os jogos do Atlético hoje e no Clássico, as principais chances do adversário foram em bolas que o Atlético perdeu, em passes errados, em erros individuais, defensivos. Você falou, eu transmito para os jogadores a importância desses jogos, mas tem acontecido com uma certa frequência, especialmente em jogos grandes. Pero partido, perdão? Que partido com o Cruzeiro? Hoje com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro qual? O lance do Barreal, por exemplo, no primeiro tempo, uma bola que estava com o Atlético, perdeu a bola e houve a chance do Cruzeiro. Você viu a situação de Scarpa? Sim. Você sabe quanto tempo tuvo o equipo a bola? Muito tempo. Quanto? Não sei. Você sabe quanto pases hizo o equipo? Não. Não. A minha pergunta é... Eu te quero contestar isso. Claro, claro. Nós, ese día que você fala, por supuesto, si tenemos mucho tiempo la pelota, va a acontecer que va a haber pérdida. Pero no jugamos a eso. Por eso falo de lo de Cruzeiro. Fueron 2 minutos, 10 segundos de posesión, 38 pases y terminó con la finalización de Scarpa, que casi termina en gol. Pero ahí todo prosperó, pero você no fala de eso. Você se fala de hoy y de la pérdida, porque queda marcado. No vamos a seguir jugando a eso. Evidentemente, sin pérdida, melhor. Pero no todo el peligro, todos los goles que hacemos, toda la ocasión, viene a través de ese estilo de juego que eu elijo. Sim, Pero no se quede, porque si no, falamos de una parte de la pérdida, pero no fala de la parte de construcción. Você no fala. Después le voy a mandar, si quiere, todo eso, para que você, ya que habla de la pérdida, a ver, quiero que me fale. ¿Você qué le gusta, esto o esto? El acierto y el error, ok. Así nos ponemos de acuerdo, porque es muy fácil criticar el error y no elogiar el acierto. Entonces, ¿qué hacemos? Juguemos... ¿Y quién me asegura? ¿Vos me asegura que no la tiremos y que no nos hagan goles? No puede asegurar eso. Claro. Pero entonces, para falar, primero hay que hacer un análisis profundo, que es lo que falta. Chazinho de maracujá faz bem, viu, Milito? Porque se na hora boa, comemorar, levantar caneca, é tranquilo. Mas as cobranças vão aparecer e o repórter está aí simplesmente para perguntar aquilo que o torcedor quer saber. A gente já repercutiu aqui como um empate, né, foi ruim e foi muito comentado para o Atlético. E agora vamos conferir como repercutiu esse empate lá na Argentina. Bem, está na tela aqui, ó. TYC Sports. São Lourenço melhorou sua imagem
e escapou do triunfo ante o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores, né? Traduzindo para vocês aqui, ó. Copa Libertadores, São Lourenço... Sonha. Oi? Sonha. Ó, é o Clarim, né? O São Lourenço está sonhando por um erro e empata com o Atlético Mineiro em uma série que serve de alerta, né? Que ficou aberta. O Olé que é o complicado de lá, né? O chato de lá da Argentina. São Lourenço empatou com o Atlético Mineiro e vai buscar, né, passar para as quartas de final da Copa Libertadores aqui no Brasil, traduzindo o que foi colocado por eles aqui. É aquela história, eles vão puxar a sardinha para o lado deles. Se o Atlético jogar mal aqui no Brasil, como jogou na Argentina, eles têm chance. Eles podem vir aqui, ficar atrás, jogar por uma bola. Tem pronto, chance, né? Pode jogar mal à vontade, que o Atlético passou. Futebol é um negócio complicado. Não, eu estou garantindo. Depois vão fazer igual aquele Paulo Roberto Martins, vou cortar o braço. Isso eu não vou fazer, não. Faço não. Mas aqui, se não passar para São Lourenço, não passa nem pelo Zacarias. Você está lembrado do Atlético Esporte? Não, tudo bem, mas ganhamos de 2-0 aqui, falando, não, tá tranquilo, tá favorável. Aí chegou lá no Recife, complicou. Tem jeito, uma pressão de torcida daquela, o time jogou só aquilo que o São Lourenço jogou ontem. Vamos deixar os atleticanos preocupados, então. Classificadaço, meu querido Matheus? Não, jamais, jamais. Bom, eu sempre falei que desde o começo do ano eu falo que os times de fora são piores do que os nossos, né? Apesar do Internacional já ter saído para um Belgrano, outro Cuiabá já saiu também, mas continuam sendo piores os times de fora. Só que quando chega numa Libertadores, numa Copa Sul-Americana, eles encarnam um espírito que, né, a gente não sabe de onde que eles conseguem essa força toda, que um time que está lá embaixo no Campeonato Argentino, apesar de ser ruim, igual a gente já está falando aqui desde o início, conseguiu anular boa parte do Atlético e fazer um gol, né? Então não quer dizer que semana que vem eles não possam ter uma força de vontade sobrenatural e conseguir uma classificação aqui. A gente espera que não, porque o Atlético não jogou bem ontem, o Atlético não tem regulado, joga bem 1-2, joga mal 1-2-3, então que semana que vem seja um dia iluminado para o Atlético para passar desse São Lourenço, que não é lá essas coisas. E aí vem os problemas do Atlético, Tiburcio, que já são conhecidos. Foi uma bola aérea, que o cara nem precisou de subir para cabecear, uma falha, mais uma vez, em saída de bola da zaga, né? Eu acho que o Milito, se estiver ouvindo lá, vai ficar pé da vida comigo. Ele está no avião ainda. É o seguinte, ele protege batalha. Isso é que é chato. Não dá, né, gente? Eu acho que o Lianco vai pedir passagem ou o Fux já. E aí eu não sei se a parte de amizade vai prevalecer. Eu achei o Milito nervoso demais, não com relação à pergunta muito bem feita pelo repórter, mas principalmente com relação ao desempenho da equipe dele no jogo. Teve posse de bola, trocou passe, tal, mas não foi produtiva. Ele estava, no fundo, pé da vida com a equipe dele que não jogou bem, não encaixou aquilo que ele queria. E ele saiu com o queixo alto, soberbo, porque fez uma partida que ele foi muito elogiado, principalmente o Milito contra o Cruzeiro, e aí chegou em Almagro e não conseguiu desenvolver aquilo que ele imaginou. Ele estava bravo com o time dele e desforrou no repórter, sem a menor necessidade disso, a menor necessidade. Outra, o Otávio ontem também não jogou nada não, tá? E ele foi tirado para não tomar um amarelo e um vermelho. Tá? Também. Porque ele já tinha dado umas 4 capinadas lá seguidas, que eu até estava comentando sobre isso. Eu falei, vai sair qualquer hora. Mas aqui, se o Matheus me permitir, eu vou discordar dele. Estou colocando o meu na reta também. O atleta está classificadíssimo. Esse São Lourenço é o Zacarias de Dores do Indaiá. E ainda falando sobre o jogo da partida de ontem, tivemos mais um caso de racismo contra torcedores brasileiros. A torcida do Atlético flagrou um momento em que torcedores do São Lourenço fizeram gestos racistas em direção à torcida atleticana. E o Galo já emitiu um comunicado condenando os atos, está na tela aí. É mais um absurdo vindo de torcedores, né? A gente já viu isso acontecer na Espanha, a gente já viu isso acontecer na Argentina por várias vezes. É uma vergonha, é um absurdo. O problema é que não há punição.
Não há punição. Comebol relapsa nesse aspecto. Não, pelo amor de Deus, enquanto não tiver esse tipo de punição, vai acontecer, gente. E a gente vai continuar indignado, comentando e nada mais. Pronto. E a maioria das vezes na Argentina. Né? Sempre, né? A maioria. Outro dia teve no Equador, contra Teve um no jogo estádio do do Palmeiras. Atlético esses dias. Mas a maioria das vezes é uma torcida argentina, dessa vez a do São Lourenço. Alguns dias atrás, teve um vídeo de um garotinho argentino sendo incentivado pela própria família. Eles são treinados para fazer isso. Então, assim, isso é um absurdo, gente. Isso é Eu, absurdo. você me permite, eu não vou falar sobre esse assunto, que isso me deixa... Não, eu fico indignado, eu não gosto de falar sobre isso, é um absurdo, vou falar, né? não. Infelizmente aconteceu, né? Foi amplamente divulgado, mas a gente só fala isso, pelo amor de Deus, que haja punição. É uma falta de vergonha.